comentar com você neste vídeo sobre a vergonha, né, que é essa SAF do Botafogo. É isso. Esta é a palavra e olha, deixa eu contar para vocês aqui. Eu precisei me acalmar muito para falar desse assunto, tá? É isso. Eu sempre reconheci a importância da SAF para o Botafogo. Tá? Sempre reconheci. Todos sabem perfeitamente de como as coisas mudaram no clube quando a SAF chegou ao Botafogo. Tá? Agora, o que as pessoas às vezes perdem de vista é o fato de que o Botafogo ganhou bastante com a SAF, mas também entregou muito para os donos da SAF, né? Eles sempre estão ganhando. Embora nem sempre priorizem o Botafogo como deveria fazer, porque o Botafogo é certamente o maior clube, né? Indiscutivelmente, o maior clube, né, que o John Textor possui. É muito difícil, às vezes, até falar do John Textor, né? Porque há muitos torcedores do Botafogo e muitos que foram embora desse canal e tá tudo muito bem, não tem nenhum problema. Que parece que torce muito mais para o John Textor do que para o próprio Botafogo, né? Sabe aquela coisa de ter sucesso, a pessoa quer ter sucesso com o sucesso do outro, embora esse outro não seja necessariamente conhecido, embora os interesses desse outro não sejam necessariamente os interesses que poderiam ser benéficos para o meu clube, né? E diretamente ou indiretamente também para as minhas emoções, também para mim, né? Há uma torcida ao Textor que é absurda, né? Que faz dele como se fosse um mito, né? Não pode ser criticado, não é possível ser criticado, tudo que ele faz está perfeito, está maravilhoso. Enfim, este canal já defendeu muito o Textor no começo da gestão dele no Botafogo. Este canal encontrou inimigos por causa disso, tá? Inimigos jornalistas, né? Inimigos torcedores, né? Isso acontece de vez em quando também, por causa da defesa do Textor quando ele foi agredido no início, né? Até porque no início havia muito mais coisas benéficas sendo feitas ao Botafogo do que o contrário. Há um problema, né? Há um problema com dirigentes aqui no Brasil, que quando eles começam a fazer algum sucesso, eles perdem de vista o contato com a realidade, né? Eles se encastelam e só passam a fazer besteiras, né? Irremediavelmente. Isso também está acontecendo neste momento com o John Textor, né? E do que eu estou falando propriamente? De onde eu tiro essa conversa? Eu tiro essa conversa, evidentemente, da maneira como o Botafogo está lidando com a questão do novo treinador, né? Dentre outras coisas, porque não há, né, ao contrário do que se fala, não há um perfil, tá? Determinado de técnico que possa ser contratado pelo Botafogo. É mentira. Quando falam para vocês que não, o Botafogo está procurando um técnico que seja ofensivo, mentira. Não é verdade, tá? Na busca anterior pelo Renato Paiva e essa busca atual também não indicam nada, não mostra nada em relação a isso, tá? Porque vários técnicos que são procurados pelo Botafogo, né, são diferentes, tá? Alguns dos quais são defensivos. Tem nada nessa história de técnico ofensivo. Eles não sabem o que querem, na verdade, tá? Não há esse perfil delineado, como muitos estão falando. E há um problema com o Botafogo neste momento. Porque tudo é perfeito, né? Então, não há, na verdade, a busca de um tipo de técnico específico. Mas a narrativa que é criada dá conta de que ela existe, né? Não há, na verdade, esforços consistentes, né, intensos sendo feitos neste momento para que o Botafogo contrate o técnico. Mas a narrativa que se cria é de que isso está a acontecer neste momento. Este é o problema. E o outro fato aí bastante repugnante é a repetição do erro. Porque no final do ano tivemos o Renato Paiva presente no Rio de Janeiro, né, desempregado. Ninguém olhou para o Paiva. E aí começou a tal da entrevista, vários perfis aqui, ali e tal, quando o Botafogo deveria buscar um técnico imediatamente, porque tinha competições ali a conquistar. E, infelizmente, muitos também criaram a narrativa sustentada ali pelo americano, né, de que não era importante certas competições, as competições mais importantes eram os campeonatos, né, Copa disso, daquilo, Recopa, Sul-Americana, Supercopa do Brasil, isso não tinha nenhuma importância e tal. Gente,
Isto sempre foi importante para o torcedor. Como que o torcedor, neste momento, pode achar que essas coisas não são importantes? Como que o torcedor pode achar, por exemplo, que o Botafogo vai para uma final de uma Supercopa contra o arquirrival do Rio de Janeiro? Isto não é importante, gente. Tá? Não tem importância nenhuma. Tá? Pode não ter importância na cabeça do americano. Na cabeça dele talvez não tenha importância. Agora, por que algo que não é importante para o texto também precisa não ser importante para o torcedor? E por que cargas d'água, né? Vários veículos da mídia próxima ao Botafogo, né, também compram essa conversa fiada. Por quê? E aí eu não quero fazer essa pergunta, né? Mas eu quero que vocês façam essa pergunta. Por que será? Né? Por que será que isso acontece? Enfim. Olha, foi um erro brutal, né? A busca por um técnico anteriormente que levou à contratação do Paiva. O erro brutal que se revelou, inclusive, na demissão do Paiva, que em vários aspectos foi injusta, tá? Em virtude de que o Paiva conseguiu até uma grande vitória no Mundial, uma grande vitória que, de certa forma, se coloca diante da derrota para o Palmeiras. Né? O que o Botafogo queria? Era conquistar o Super-Mundial? Não, né? Claramente que ele foi demitido não por causa do resultado contra o Palmeiras. Vamos abrir os olhos, né, para o que está acontecendo. Ele foi demitido porque já havia insatisfação em relação ao trabalho dele. E esta é a prova de que foi um erro a contratação do Paiva. Eles não admitem, são muito arrogantes para admitir um negócio desse. O problema é que aqueles que podem fazer crítica em relação a isso não fazem. Deixo de novo para você a pergunta. Por que não fazem? Por que será? Né? Então a gente tem agora, né, novamente a busca pelo técnico e de novo, né? Cadê a emergência? Cadê a urgência? Porque anteriormente havia uma urgência em buscar um técnico. Ignoraram essa urgência. E poucos criticaram isso. Tá tudo muito bem, não importa a Supercopa. Não importa a Recopa Sul-Americana. Como não importa, gente? Se importa para todos os clubes brasileiros, por que não importa para um clube que, a despeito de ter ganho, ter obtido conquistas importantes recentemente, tá? Estava há muito tempo sem títulos. Como assim não importa? Mas muitos falaram isso, não importa. Né? A urgência se instaura novamente. Né? O fato de ainda termos o Mundial, né? Não termos jogos no futebol brasileiro, não temos jogos da Conmebol, né? Era para o Botafogo buscar o técnico imediatamente para que ele conseguisse treinar essa equipe, preparar essa equipe para as competições que vão voltar. Não tem pressa nenhuma. Qual vai ser a explicação agora? De que o Campeonato Brasileiro não tem importância, é isso? Não tem importância o Campeonato Brasileiro? Não tem importância o Brasileirão, é isso? Agora não estamos mais a falar de Supercopa do Brasil, não estamos mais a falar de Recopa Sul-Americana, estamos a falar agora de Campeonato Brasileiro, estamos a falar, neste momento, né, de Libertadores de América. Não tem importância essas competições também, é isso? Porque se tem importância, tem que ter urgência. Cadê a urgência? Cadê a crítica? Né? A maneira como estão lidando com essa urgência, né? E aí inventam aqui, tá, o cara não tem dinheiro, porque tem um problema aí, né? Muitos não ficam felizes, inclusive, como alguém me relatou uma vez, numa resposta no Twitter, mostrando a fortuna do texto. Eu quero que se exploda a fortuna do texto. Eu quero que se dane a fortuna do texto. Eu não tenho nenhum tipo de problema em argumentar para vocês aqui. Eu sou indiferente ao texto. Não tem nem amor nem desamor. Nem admiração, nem bronca. Admiração zero. É mais um empresário como qualquer outro. Não tem admiração nenhuma. Também não tem nenhum tipo de bronca superior à bronca normal que eu teria em relação a qualquer empresário que age de forma equivocada. As críticas aqui é a arrogância que ele está postulando neste momento. É isso, tá? E que leva a erros seríssimos. Então estão brincando de novo com o Botafogo, né? Ao não buscarem imediatamente um técnico. E é impressionante, eu não sou torcedor do Botafogo. Por que as pessoas que são ligadas ao Botafogo não fazem as críticas como tem que ser feitas? Né? O que eu preciso fazer e outros não fazem? De novo para vocês, por que será? Deixo para vocês a pergunta. Né? E agora inventam essa idiotice, essa estupidez, essa cretinice, tá? De falarem do nome do David Ancelotti. Claro que pode dar certo. O cara nunca treinou uma equipe de futebol. Mas vamos lá, né? Vamos começar com as narrativas?
Vão começar a construir as narrativas para falar que tá tudo muito bem, que é uma grande jogada. Olha que visão fantástica, né? Vamos buscar o David Ancelotti. Vamos criar as narrativas? Já foram criadas, né? Como, por exemplo, de que ele é buscado por muitas equipes na Europa, né? O técnico que o Botafogo quer. Tem 3 equipes na Europa que quer o Como, lá da Itália, né? Rangers da Escócia e o La Coruña, lá da Espanha. 2 times que não estão nem na divisão principal do... Então, né? O Como já chegou, mas ficou muito tempo aí nas divisões intermediárias, porque o mais importante lá em Como é logo o Como, não é o time do Como, lá da Itália, né? Então, independente disso, isso costuma até ser normal na Europa, né? A contratação de um técnico que nunca trabalhou, porque os clubes se preparam para isso, formam equipes que ajudam o profissional, né, a ter o seu primeiro trabalho. Isso não acontece aqui no Brasil, né? Então, o nome do David Ancelotti precisa ser criticado. Mas ele auxiliar da seleção brasileira, né? Isso é importante, porque ele pode... O vínculo dele com a CBF também permite que ele possa estar no clube. Olha isso, gente. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. Porque se ele assumir o Botafogo, vai continuar na CBF, provavelmente. Ninguém está criticando isso? Isso é golpe propagandístico dessa gente que é indiferente ao Botafogo, tá? Esse senhor, ele tá sim, ao contrário do que se fala, porque, novamente, as narrativas, né? Tá agora só preocupado com o Botafogo. Até parece que tá preocupado com o Botafogo. Tá preocupado com o Botafogo mesmo? Tira os melhores jogadores do Leão e traz pro Botafogo. Porque é isso que ele faz com o Botafogo quando ele manda jogadores para o Leão. Não é isso? Cadê o Almada? Por que o Almada foi embora? Porque o Almada não foi contratado para ser jogador do Botafogo. O Botafogo tá precisando do Almada. Traz o Almada de volta. Por que não traz? Porque não se importa com o Botafogo. O Botafogo é um meio que ele se utiliza, né, para mostrar a importância que ele dá para os clubes europeus que ele também possui. É essa a realidade. Mas cadê a crítica para isso? Não tem crítica. O que tem é amor, devoção, né, ao Tesla, né? Porque ele é como se fosse um deus. Ele é muito mais importante para inúmeros torcedores e torcedoras do Botafogo do que o próprio Botafogo. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. E claramente que muitos vão me estraçalhar aqui nos comentários desse vídeo, porque muitos não estão preparados para esse debate, né? Muitos não estão preparados para esse debate mesmo, né? Estão preparados para, né, a homenagem, baixar a cabeça, homenagear, beijar os pés desse americano que tá pouco se lixando para o Brasil, para os brasileiros e para um dos maiores clubes do mundo, e não somente no Brasil, que é o Botafogo. Tá pouco se lixando para o Botafogo. Ele usa o Botafogo como instrumento, tá, para se dar muito bem lá na Europa. Vamos acordar para essa realidade, meus amigos e minhas amigas. É isso.